Fala, líder! Estamos ao vivo aqui então para mais uma aula das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, então, 4 horas da tarde, e a gente está começando uma aula aqui que eu tenho certeza que vai contribuir demais para o dia a dia do seu restaurante. Uma das aulas mais pedidas no ano passado foi sobre como treinar o gerente do seu restaurante. Então eu resolvi trazer esta oportunidade aqui hoje com alguns ensinamentos direto, mão na massa, para que você possa aplicar hoje mesmo, para que você possa aplicar nesse mês de fevereiro e ter um 2026 muito melhor do que foi 2025, 2024 e assim por diante. Então, para eu saber que você está comigo aqui agora nessa aula, coloca aí para mim, Marane, eu tô por aqui. Coloca também o nome da sua cidade para eu saber de onde você está me assistindo. Então, para a gente começar aqui com tudo essa aula, eu vou trazer uma apresentação para você. Eu fiz uma apresentação muito especial e, inclusive, tem um material complementar que eu vou liberar depois dessa aula para você, para que você tenha acesso a tudo o que a gente vai discutir aqui, a todas as estratégias, as ferramentas, para que você possa aplicar imediatamente no seu negócio. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver quais são os 5 elementos que você precisa implementar para que você tenha um gerente que possa apresentar um alto desempenho. E quando eu falo de alto desempenho, eu estou falando de vendas, eu estou falando de custos, eu estou falando de lucratividade, eu estou falando de uma pessoa que de fato consiga ser o seu braço direito, a gente que sabe o quanto essa gestão de restaurante é solitária e dificilmente a gente consegue treinar uma pessoa para que ele consiga fazer tudo o que nós fazemos no nosso negócio. Mas a partir de agora você vai entender quais são os 5 elementos que vão fazer muita diferença aí na gestão do seu negócio. Para a gente começar aqui já com os dois pés na porta, para que a gente já comece aqui com velocidade, direto ao ponto, no conteúdo técnico, eu quero trazer uma apresentação para você. Vamos lá então, olha só. Confirmem para mim, por favor, se você já está conseguindo ver a minha apresentação aqui. E olha só, 5 fundamentos que todo dono precisa ensinar para que ele tenha um gerente que realmente traz resultado. Esse é o nosso assunto de hoje e a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, líder, é que gerente bom não nasce pronto. Um gerente bom precisa ser treinado, precisa ser acompanhado, precisa ser cobrado e essa cobrança precisa existir todos os dias. O que eu quero trazer aqui para você é que ao longo da minha experiência de mais de 30 anos com restaurantes, eu comecei muito cedo ajudando meu pai nos restaurantes dele. Meu primeiro restaurante foi em 2011. 2011, então eu tive o meu primeiro restaurante. Lá se vão aí mais de 15 anos do meu primeiro restaurante, mas que eu trabalho com restaurantes há mais de 30 anos. E eu tive a oportunidade de treinar pessoalmente vários gerentes. Inclusive, eu sempre optava por gerentes mulheres. Tive alguns gerentes homens, mas confesso que gerentes mulheres funcionaram melhor na minha operação. Então, como é que a gente fazia essa preparação do gerente? A primeira coisa que eu acredito é que um gerente precisa saber fazer tudo na sua operação. Precisa saber trabalhar na copa, precisa trabalhar no bar, precisa trabalhar na cozinha, precisa trabalhar no caixa, precisa saber descartar, recolher um lixo. Muitas vezes as pessoas imaginam que um cargo de gerência é um cargo de glamour, é um cargo de de muito prestígio, e na verdade, na minha visão, não é nada disso, tá? Na minha visão, um gerente é aquele gestor de restaurantes que conhece em detalhes cada uma das funções que são realizadas ali no restaurante e
serve como um maestro, como se fosse um técnico de um time de futebol que faz com que as peças ali que ele tem no operacional possam funcionar muito bem. É nisso que eu acredito e foi assim que eu treinei os vários gerentes que trabalharam comigo ao longo dessa trajetória que eu acabei de te contar agora. Então, para que a gente entenda como treinar um bom gerente, o que que um bom gerente precisa saber, a gente vai entender juntos aqui, ó. Eu quero te dizer que hoje eu vou te mostrar o que que separa, então, um gerente que fica apagando incêndio. A maioria dos gerentes que eu vejo serve como se fosse uma muleta. Ele serve para apagar incêndio, que é o fulano, olha só, o freezer queimou, você consegue dar um jeito nisso aqui para mim? Consegue arrumar isso aqui para mim? Fulano, ó, hoje a gente teve um funcionário que faltou, você tem aí uma lista de freelancer. Galera, gerente não é para isso, tá? Gerente apaga incêndio sim, mas eu considero que existem tarefas que são importantes e que não são urgentes. E uma tarefa importante é trabalhar, por exemplo, planejamento de marketing do seu restaurante. Precisa ser trabalhado isso junto com o seu gerente. Precisa ser trabalhado junto com o seu gerente um planejamento de redução de despesa, um planejamento de redução de custo de mercadoria vendida. Tudo isso não é apagar incêndio. É trabalhar um planejamento, trabalhar a execução ali bem elaborada para que você possa ter resultados extraordinários. Então, um bom gerente não é carisma, não é sorte, não é ter o dom, é treinamento, né? E tudo isso vem de fundamento. Se o dono não consegue ensinar o que é ser um bom gerente, muitas vezes eu vejo o dono esperando que aquele gerente possa eventualmente, aquele gerente possa eventualmente vir pronto do mercado, isso não vai acontecer. Muitas vezes a gente contrata um gerente, espera que aquele gerente venha pronto do mercado. Marane, eu contratei um cara aqui com experiência ou sem experiência e esse cara tá me dando muito trabalho. Galera, a gente tem que entender que é o seguinte, quando você contrata um gerente, é sua obrigação, é sua responsabilidade treinar os valores da sua empresa, mostrar como é que sua empresa foi desenvolvida, no que você acredita, quais são os diferenciais competitivos, qual é o seu mix de produtos, qual é os custos aceitáveis, qual é o lucro esperado, como é que ele vai fazer ali no caminho para te ajudar a chegar nesse resultado. Tudo isso é muito importante para que você tenha um ótimo resultado. Se você não conseguir treinar o seu gerente nessas competências, dificilmente ele vai conseguir apresentar um bom resultado. Qual é o problema que a gente vai resolver juntos aqui então? O dono ser refém do seu próprio restaurante e refém de um gerente. E geralmente, quando a gente não tem um bom treinamento, o que que acontece? O gerente decide, toma todas as decisões ali no dia a dia do seu restaurante baseado no que ele acha ou no que ele acredita, nas crenças e na experiência pessoal que ele tem, porque ele não teve um direcionamento. E geralmente a equipe fica sem padrão. Qual seria o padrão da equipe se você não direcionar o seu gerente? Dificilmente a gente vai saber que padrão é esse. Então, todo problema acaba virando rotina. O trabalho do gerente não deveria ser ficar apagando incêndio todos os dias. Mas na maioria das operações é isso que acontece por falta de treinamento e de planejamento, e é isso que eu quero te mostrar aqui agora. Então, o resultado daquela operação, na minha visão, não poderia depender de pessoas fora da curva. Deveria depender de um bom processo que está definido, né? Um bom processo operacional. Depois que você tem ali um manual de como é que deveria funcionar a sua operação, o que o seu gerente tem que fazer é conseguir seguir aquele manual para que ele tenha um bom resultado. Quem concorda comigo, coloca no chat aqui, ó. Eu concordo, Marane. Eu discordo. Acho que preciso ter pessoas extraordinárias fora da curva para conseguir ter um bom restaurante. Coloca aí no chat para mim.
Enquanto eu vou lendo os comentários de vocês, eu vou aqui então começar a trazer os resultados, que é o que você veio buscar aqui nessa aula, né? Se você não deixou claro o que que é resultado, o gerente vai criar a própria régua dele. Para alguns gerentes, uma casa cheia é um bom resultado. Gente, só que uma casa cheia não pode ser, ele pode ser uma parte do bom resultado. Ter casa cheia é o que a gente quer todos os dias. É por meio de uma casa cheia, de uma precificação correta, de um bom mix de produtos, de um atendimento de qualidade padronizado e orientado a vendas, que a gente vai ter um bom resultado de faturamento. Mas ainda assim, eu posso ter um bom resultado de faturamento sem necessariamente ter um bom resultado operacional de lucro, por exemplo. Então, o que a gente precisa entender é que ter uma casa cheia nem sempre é um bom resultado. Outros gerentes já dizem, ó, se não deu problema hoje, se não deu BO, como muitos gerentes costumam dizer, já é um bom resultado. Se não deu dor de cabeça, já é um bom resultado. Mas na verdade não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Um bom resultado vem de uma DRE, um demonstrativo do resultado do exercício que acontece ali no fim do mês, quando a gente tem um lucro operacional dentro do esperado, quando a gente tem uma empresa que consegue gerar caixa, quando a gente tem uma empresa com saúde financeira, quando a gente tem uma equipe engajada, quando a gente tem uma, uma operação que é bem qualificada pelo seu cliente, o cliente ali sempre quando vai avaliar aquele restaurante, ele diz que a avaliação foi positiva, um conjunto de elementos como esses, na minha visão, é considerado um bom resultado. Então, o gerente precisa de direção. O que que o gerente deve olhar todos os dias? O que que ele deve cobrar da equipe? O que que você não negocia na sua operação? Tudo isso precisa estar muito claro para o seu gerente. Então, aqui estão, na minha visão, 5 fundamentos para ter um gerente que entrega resultado. O primeiro deles é clareza. O seu gerente precisa de clareza. Quais são as metas? Qual é o padrão da casa? Essa é a primeira coisa. Eu preciso saber qual é a meta e qual é o padrão da casa. Isso traz clareza para saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não. A gente já vai destrinchar isso juntos, tá? Segunda coisa, ritual de gestão e rotina de controle. Então, para um bom gerente, né? Para a gente construir um bom gerente, eu preciso definir qual é o meu ritual de gestão e qual é a rotina que a gente vai ter dentro do meu restaurante para que a gente tenha controle. Quem não consegue medir, não consegue controlar. Lembre-se disso, hein? Terceiro lugar e não menos importante, gestão de pessoas. Gente, um dos maiores trabalhos de qualquer gestor é saber lidar com pessoas. Não dá para dizer assim, ah, eu tenho um gerente que traz muito resultado, meu restaurante dá muito lucro, mas ninguém dá certo com ele. Não existe isso. Um princípio de um bom gerente, eu não estou falando de gerente bonzinho, tá? Gerente bonzinho é o que ninguém quer. Gerente bonzinho é o que não faz sentido na minha visão para qualquer operação. O que a gente precisa não é um gerente bonzinho. O que a gente precisa é um gerente que seja justo, que traga resultado. Quarto elemento, dinheiro na veia, que é o que importa. CMV, CMO, custo fixo. Um gerente precisa ser treinado para que ele consiga controlar custo da mercadoria vendida e custo de mão de obra, que representam mais de 50, às vezes 60, em algumas operações chega a 70% de todos os custos. Às vezes eu vejo que tem gerente que não sabe nem o que é CMV. Na minha visão, não faz o menor sentido isso, tá, galera? O custo da mão de obra, então, o meu gerente tem que saber o porquê ele está contratando aquelas pessoas, o porquê que a gente está pagando aqueles benefícios, se faz sentido ou não pagar aqueles benefícios, se a gente está pagando meta, comissão, quanto que a gente está pagando, quanto isso pesa no final do mês, como os custos fixos, né? Para que a gente possa cada vez mais
ter um controle rigoroso de custos no nosso negócio. E por fim, o quinto elemento é colocar o cliente no centro, ou seja, escutar aquele cliente que muitas vezes é dado como chato, muitas vezes é dado como exigente demais. O cliente, na minha visão, ele só não pode ser desrespeitoso e mal educado com a sua equipe, porque o cliente ele precisa ser bem cuidado dentro do seu negócio, senão ele não volta. Veja o tamanho da concorrência que a gente tem nesse momento no mercado de alimentação. Quantas empresas chegaram agora para fazerem com que o mercado de delivery fique cada vez mais competitivo? A gente tem grandes experiências sendo levadas no salão, e aí eu te pergunto por que o seu cliente vai escolher o seu restaurante. Quero que você pense nisso, tá? O primeiro fundamento é a clareza. Eu preciso ter pelo menos três metas e não muito mais do que isso, tá? Eu não concordo com um gerente ter sete, oito, nove metas. Muitas vezes ele não sabe nem quais são as metas e o que ele precisa fazer. Então a gente precisa ser claro e objetivo. Três metas: meta de vendas, de faturamento, meta de CMV, que é o custo da mercadoria vendida e que é um dos indicadores mais importantes do seu negócio, e satisfação do cliente. Como é que está o seu NPS? Como é que estão as suas recomendações? Como é que está a sua nota no Google? Qual é o padrão mínimo inegociável dentro do seu negócio? Qual é o tempo que essa comida tem que chegar na casa do seu cliente? Como é que é o seu padrão de limpeza? Você faz aí um checklist e, eventualmente, você faz ali uma checagem por amostragem alguns dias da semana ali dentro do seu negócio. Qual é o seu padrão de qualidade? Você precisa definir isso para dar um norte para o seu gerente. E, por último, qual é a alçada de decisão do seu cliente? O que ele pode decidir sozinho? O seu gerente precisa saber disso, o que ele pode comprar, o que ele não pode comprar, o que ele tem que te consultar, o que ele pode tirar de resultado sem te consultar. Então, isso precisa estar muito claro, tá? E aí eu coloquei aqui para te dar um exemplo, tá? Olha, o seu resultado como gerente é bater essa meta de faturamento. Um exemplo é, no mês de fevereiro a gente precisa bater 350 mil de faturamento, o CMV tem que estar em no máximo 35%, e as avaliações aqui, o aceitável é que a gente esteja em 4,6 no Google. Pronto. Se você conseguir, eu vou colocar uma meta aqui, ó, com um valor variável para você. E esse valor variável vai ser de R$ 1.000 por meta, vai ser de R$ 500 por meta, e coloca isso em um papel e trabalha isso com ele toda semana para que vocês possam chegar a esse resultado juntos. Segunda coisa, ritual de gestão. Você precisa criar um ritual de gestão junto ao seu gerente para que vocês possam chegar a um resultado juntos, tá? E aqui você pode ter um checklist de abertura e de fechamento que o seu gerente pode te mandar. Cria um grupo de WhatsApp, faz um checklist, confere ali, ó, conferir o caixa, conferir o bar, conferir a chegada de todos os funcionários, conferir todas as, a iluminação, conferir ar-condicionado e etc, tá? Se você fizer parte do portal Donos de Restaurantes, que é a maior escola para restaurantes do Brasil, a gente te entrega um checklist prontinho, tanto de abertura quanto de fechamento. Segunda coisa importante, reunião diária de 7 minutos antes do turno. E aqui eu coloquei 7 minutos, tá, gente? Pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, ali no máximo em 10 minutos, contando quais foram os problemas de ontem, por que a gente não pode repetir, como é que a gente resolveu esses problemas e o que a gente espera para aquele dia que está começando. Dessa forma, a gente consegue dar um norte para os nossos colaboradores, tá? E cada líder de turno pode fazer essa reunião. Então, pode ter uma reunião de 7 minutos na cozinha, uma reunião de 7 minutos no salão, uma reunião de 7 minutos no bar, para que todo mundo comece o dia já sabendo o que aconteceu ontem, o que a gente espera do dia de hoje. Indicadores, você precisa ter três números de indicadores para que todo mundo saiba como está a sua operação
E esses três números podem te ajudar demais. Coloquei ali, ó. Um exemplo é como é que a gente está de vendas essa semana, como é que a gente está de desperdício, de perda, como é que está o CMV, como é que estão as reclamações. Você pode definir quais são os três indicadores, tá? E a partir disso, para resolver os problemas, fazendo um plano de ação curto. Quem faz e qual é a data? E qual é o resultado esperado, né? Quem vai fazer aquela atividade? Quando a gente espera que é qual o prazo e qual é o resultado esperado para aquele plano de ação, tá? Então, o gerente bom garante o processo e o padrão. Se não existe ritual, tudo depende da cabeça do gerente da boa vontade. E o que a gente não quer é depender de boa vontade. A gente quer depender de um sistema que está sendo criado para você. Então, você vai ensinar o seu gerente a fazer a casa funcionar sem a sua presença. Fundamento 3: pessoas. O seu gerente precisa liderar, cobrar e corrigir. Então, toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, ele tem que fazer um a um com todos os líderes, tá? Eu indico toda semana, tá, gente? Vamos colocar ali que toda segunda-feira o seu gerente senta com três ou quatro líderes da sua operação, sendo meia horinha com cada líder, perguntando o que aconteceu na semana, o que travou, o que pode melhorar. Ah, tem um equipamento que não está funcionando tão bem. Ah, tem um funcionário que está dando trabalho demais, está faltando, tá? Enfim, esses alinhamentos precisam ser feitos toda semana, tá? O seu gerente tem que trazer um feedback rápido para os seus colaboradores. Olha, eu vi isso aqui acontecendo, eu vi que essa semana a pré-produção não funcionou tão bem, e o impacto disso é que a gente precisou parar algumas vezes ali durante o turno para fazer processamento, e isso atrasou aqui a nossa operação, então a gente precisa ajustar. Será que a gente precisa contratar mais pessoas? Será que precisamos chegar mais cedo? Será que precisamos ajustar processo? Então esse é o feedback rápido, tá? E o treino diário precisa ser curto, que é 10 minutinhos, seja com os garçons, seja com o pessoal da cozinha, 10 minutinhos para ajustar, para amolar a faca ali, ó, para dizer o que vai acontecer, o que você espera, como é que deve ser aquele atendimento, como é que deve ser a recepção do seu cliente, como é que deve ser a pré-produção. 10 minutinhos todos os dias vai fazer com que a sua equipe fique muito mais afiada do que ela é hoje. E a regra sempre tem que ser elogio em público. Então, eu quero elogiar aqui, pessoal, quero chamar a atenção para as ações que o João teve essa semana. O João fez isso, isso e isso, que era esperado. Palmas para o João, aí todo mundo vai aplaudir o João. E aí o João vai se sentir valorizado, o João vai se sentir reconhecido. Mas se você tem alguma coisa para corrigir, não chama atenção na frente dos outros, não. Ensina o seu gerente que essa correção precisa ser feita no escritório, essa correção precisa ser feita no particular, para que isso não traga, é, para que isso não traga impactos negativos no seu negócio. Então, o gerente que dá resultado não é o mais bonzinho, é o que tem mais clareza. Ele deve alinhar expectativa e cobrança, e você precisa ensinar como fazer a correção sem briga, sem drama, mostrando o impacto, combinando o que precisa ser ajustado, e isso precisa ser treinado com seus colaboradores. Fundamento de número 4: o que vale no seu negócio é grana na mesa, né? Então, a gente precisa olhar para o CMV, seu gerente tem que olhar para o porcionamento, para a ficha técnica, para o desperdício. Se o seu gerente ainda não sabe fazer isso, lá dentro do portal Donos de Restaurantes, ele consegue aprender tudo o que ele precisa. A gente tem aulas específicas mostrando como fazer um porcionamento, como fazer fichas técnicas, como controlar o desperdício. Ele precisa saber fazer uma escala inteligente para que você não gaste mais com freelancer, para que você não tenha que contratar funcionário a mais. Isso também tem muito a ver com a produtividade. Será que os seus colaboradores estão tendo a máxima produtividade, ou você está tendo que encher de gente dentro do seu restaurante para garantir que essa operação funcione, para que essa operação funcione da maneira como ela tem que funcionar? O seu gerente precisa cuidar dos vazamentos invisíveis. Será que você está dando brinde demais? Esses brindes estão sendo controlados ou não? O que está sendo feito
para controlar os erros. Pensa um negócio, no meu caso, pizzaria. Já pensou se todos os dias eu tiver 3, 4, 5 erros de pizza no meu negócio? Cada pizza ali tem um custo de 12, 15, 20 reais. Se eu tiver 5 erros de pizza a 20 reais, são 100 reais todos os dias. Vezes 30 dias são mais de 3.000 reais de prejuízo por mês. Como é que isso está sendo tratado com os seus colaboradores? Quais são as condições? Quais são os treinamentos que você está dando para que não haja erro, retrabalho? Preço errado é outra coisa que é um vazamento invisível. Muitas vezes o preço fica defasado e o seu gerente não tem a mínima ideia disso. Então, o que não se mede não se gerencia. Então, o seu gerente precisa estar atento a isso, tá? E você precisa ensinar o básico. Porcionamento e desperdício são grana. É grana que está sendo rasgada dentro da sua operação. Escala é dinheiro e retrabalho também é dinheiro. O gerente precisa ser o guardião da cultura do seu restaurante e do vazamento de dinheiro na sua operação. E por fim, o quinto fundamento, e eu tenho um presente para você antes de acabar essa aula, hein? Padrão de atendimento, o cliente precisa estar no centro do seu negócio. Como é que é a abordagem? Você pergunta sempre para o seu cliente: oi, tudo bem? É a primeira vez aqui na casa, você já conhece o nosso cardápio? Eu posso te fazer uma sugestão? Você tem alguma restrição alimentar ou tem alguma alergia? Tudo isso faz parte da abordagem. Qual que é o seu tempo de espera para levar o cardápio, espera para levar a comida, espera para levar bebida, qual é o seu tempo de espera no banheiro? Tudo isso faz muita diferença, né? E traz muito impacto na percepção de valor no seu cliente para sua operação. Mapa de falhas. É muito importante que você já comece a olhar a movimentação do seu restaurante e começar a prever quais serão as falhas, né? O porquê que acontece cada coisa ali, o que está acontecendo na sua operação, o que você já pode prever. Ah, se faltar um funcionário aqui, qual é o impacto disso? Eu já tenho tudo pré-porcionado, eu já tenho tudo pré-preparado, a minha operação depende mais de sistema do que de pessoas, eu consigo substituir sim ou não, o meu cardápio é complexo demais e isso traz um risco muito grande para a minha operação. Isso tudo está dentro do mapa de falhas, tá? Recuperação. Teve um problema, resolve rápido. Depois a gente discute o culpado. Depois a gente entende o que precisa ser feito. Muitas vezes, gente, eu tô como cliente em uma operação, eu acho isso uma loucura. Quero falar desse fim de semana. Eu cheguei, eu tava jogando squash com um grande amigo. Logo depois do squash, a gente foi tomar uma cerveja. E quando a gente chegou no bar do clube, o bar ainda estava abrindo e tal. E aí a gente chegou e pediu para o atendente: olha, a gente queria uma mesa para 2 pessoas. E aí ele falou: olha, a gente está abrindo agora, eu não sei se eu posso colocar a mesa para 2 pessoas lá fora. Isso irritou demais a pessoa que eu estava junto com ele, o meu amigo Rafael. E o Rafael ficou muito estressado ali, né? Porque ele não entendeu. O cara estava ali fazendo a abertura da casa, limpando as mesas. Gente, a prioridade é o cliente, né? Se o bar já está aberto, pois não, você prefere a mesa aí fora? Eu coloco a mesa para vocês, já vou limpar. Tanto que 3 minutos depois já veio um garçom que estava há mais tempo na casa, já estava treinado, ele colocou a mesa para a gente em 2 minutos, trouxe uma cerveja gelada, perguntou se a gente queria comer alguma coisa. Então, no mesmo lugar, a percepção de valor que eu tive para o primeiro atendimento foi de 0 a 10, nota 0. E de 0 a 10 no segundo atendente foi nota 8. E aí eu te pergunto, como é que você traz um padrão para sua casa? Você não pode ter um atendimento nota 0 e um nota 8. Você precisa ter todo mundo nota 8. Ou todo mundo nota 9, ou todo mundo nota 10. Então, eu quero te convidar a pensar sobre isso, tá? Resolver rápido, treinar os seus colaboradores para pensar sempre no problema do seu cliente. O seu gerente tem que estar treinado nisso, tá? O seu cliente não volta porque você deu uma desculpa, ele volta porque você trouxe
solução. Gerente bom não espera reclamação virar avaliação ruim. O gerente bom está circulando o tempo inteiro, está entendendo como é que está a cozinha, está entendendo como é que está o bar, está entendendo como é que está o salão, está ali para coordenar as atividades e tirar qualquer problema da frente dos seus funcionários. Então, o foco sempre tem que ser a solução e não pode ser a desculpa. E agora a gente vai de novo, mão na massa, fazer um plano de 30 dias para resolver todos os elementos que a gente tratou aqui. Então, primeira coisa, na minha visão, já define qual é o norte para o seu cliente. Volta lá quando eu te passar aqui, ó, o material complementar, volta lá atrás, pega quais foram os elementos que a gente tratou ali, na clareza para o seu gerente, define quais são as alçadas de decisão, o que que ele pode resolver sozinho, o que que ele não pode e qual é o seu padrão de atendimento e treina isso com o seu gerente a semana inteira. Na semana 2, eu quero que você crie o ritual, os checklists e quais são os 3 números que o seu gerente precisa acompanhar todos os dias. Na semana 3, eu quero que você, junto com o seu gerente, cuide de pessoas. Então, o seu gerente vai fazer o 1 a 1 junto com você, seu gerente, os seus líderes e você, fazendo 1 a 1, trazendo um feedback, trazendo o levantamento de problemas, para que você possa orientar o seu gerente em como ele vai fazer esse 1 a 1, tá? E na semana 4, eu quero que você olhe para a margem do seu negócio e para o cliente, tá? Quero que você coloque o cliente no centro, mapeie os problemas, vai lá no Google, vai lá no iFood, olha quais são as reclamações que mais se repetem, faz um plano de ação e começa a cuidar para que isso não seja um problema que vai perdurar. Então, eu acredito muito que em 4 semanas você consegue melhorar consideravelmente a atuação do seu gerente aí dentro do seu negócio. Então, você não ensina tudo de uma vez, esquece, é muita coisa. Você ensina com planejamento e com cobrança. Em 30 dias, você vai ver uma melhora considerável no seu negócio. Na minha visão, o segredo é pegar isso aqui, pegar essa aula, pegar esse material complementar que eu vou liberar lá no Instagram para você e eu vou te falar uma palavrinha que você vai digitar lá no Instagram. Você vai colocar lá no Instagram a palavra gerente. Então vai lá no Instagram agora, vai lá no Instagram agora, no perfil Donos de Restaurantes, me manda um direct com a palavra gerente. Gerente. Eu vou te mandar um material complementar. Corre lá agora então. Eu vou dar 20 segundos para você ir lá buscar o seu material complementar dessa aula, porque eu tenho mais um presente para você. Corre lá, que eu vou te dar mais um presente aqui agora. Já foi lá? Já pegou o material complementar dessa aula de hoje? Agora vamos lá. Para finalizar aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Meu time vai colocar aqui agora um link para você aqui no chat. Se você está no celular, se você está no computador, vai ter um link para você aqui no chat do maior evento presencial de treinamento para donos de restaurantes do Brasil. Eu vou te dar R$ 300 de desconto. Um descontaço para você que está aqui assistindo a essa aula. Você vai clicar no link que aparece nesse chat e vai fazer a sua inscrição. Serão eu e mais 20 palestrantes nos dias 27, 28 e 29 de abril. A gente vai estar aqui em São Paulo. A gente vai estar lá na Avenida Paulista e a gente vai falar sobre como você pode melhorar a gestão de pessoas, como você pode melhorar o seu faturamento, como você pode criar um sistema para que o seu restaurante não fique dependente da sua presença. Essa é a 5ª edição do Encontro Nacional
para donos de bares e restaurantes. É o maior evento onde você vai encontrar quase 1.000 donos de restaurantes aqui para trocar uma ideia, entender o que eles estão fazendo. E além disso, eu vou levar 20 palestrantes. O Netão do Bom Bife vai estar comigo, o Thiago Benedetti vai estar comigo, Júnior Peto vai estar comigo, o presidente nacional da Abrazel, Paulinho Soumuti, Isaac Azar do Paris 6 vai estar também, o Erenito, que é o Neymar dos pastéis, vai estar também. O Rafael, que é vice-presidente do Madeiro, vai estar também. Você vai sair de todos os lugares do Brasil. Geralmente tem pessoas que saem de outros países para estarem nesse evento. Então aproveita esse cupom de desconto que eu criei para você. Clica aí agora, faça a sua inscrição. Me conta depois lá no Instagram que você já fez a sua inscrição. Eu quero te encontrar pessoalmente, quero trocar uma ideia com você nesse evento e quero te ajudar a fazer o seu restaurante ser recorde de faturamento e de lucro no ano de 2026. Para você que acompanhou aqui até o final essa aula, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Te vejo em abril aqui em São Paulo, no evento nacional. Valeu, galera. Tchau, tchau.